Falando sobre como esse desenho consertou o Superman, Daniel Fernandes, bora ver se ele me convence a assistir o anime do Super-Homem, tá? Que eu tô bem curioso, né? Eu vejo o pessoal falando bem desse anime, né? Que é um anime, né? O pessoal tá falando que é desenho, não é desenho, é um anime. Todo o estilo dele, a temática dele, a narrativa dele, o design dos personagens é anime. Essa é a influência, então é um anime, foda-se. Só não é feito no Japão. Foda-se, né? Porque o Arcane lá do LoL, os franceses chamavam de anime, então é anime também. YouTube, vamos finalmente falar sobre minhas aventuras com Superman. Eu Quero rolei ver. muito pra ver essa coisa, não sei porquê, eu Tô esperando acabar, lança semanal essa porra, gostaria de né? dar um tapa no eu do passado, porque isso é muito bom. Uma questão minha que eu não falo tanto a respeito é que eu sou meio que, entre aspas, fã do Superman. Cara, eu nunca fui muito fã do Super-Homem, tá? Nunca curti tanto. Eu já falei, né? O meu super-herói favorito da Marvel é o Homem-Aranha, né? E por influência da infância, eu sempre gostei muito do Batman na DC. Eu nunca fui muito fã da DC, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu assistia muito Super Choque, eu assistia muito Liga da Justiça, os desenhos, né? Mas apesar de assistir, não era muito a minha praia, sabe? Sei lá, eu gostava mais das coisas da Marvel. Acho que até hoje eu gosto, né? E eu acho que o MCU, né? Os filmes também tiveram um impacto maior. Então eu nunca fui muito fã do Super-Homem. E todo filme de Super-Homem que eu peguei pra assistir, eu achava um saco. Sabe? O Flash, eu gosto mais do Flash do que o Super-Homem também. Superman, né? Então eu acho que muita gente se sente como eu. Não gosta também do Super-Homem, sabe? Porque parece aquele negócio engessado. Tá ligado? E eu acho que agora que o James Gunn, né, saiu lá do MCU, acabou a trilogia dos Guardiões da Galáxia e foi pra DC, agora é o diretor criativo ali do setor de cinema, né, da DC e tudo mais, que vai criar um universo cinematográfico novo pra DC. Eu acho que ele tem a oportunidade de criar algo muito bacana, que é fazer o fã de heróis, às vezes não a DC, da Marvel e tudo mais, a se identificar mais, a querer consumir coisas do Super-Homem. Eu acho que esse desenho aí, pelo pouco que eu ouvi dele, ajuda nisso, sabe? Porque esse desenho, esse anime, ele traz uma imagem, uma persona do Super-Homem que eu acho que remete muito ao Super-Homem mais antigão e ao mesmo tempo ele revitaliza a imagem do Super-Homem, sabe? Ele deixa o Super-Homem muito mais palpável para as pessoas gostarem. E o filme que vai ter do Super-Homem, que já foi anunciado e tudo mais, pela estética do filme, pela imagem promocional, tu sente que vai ser uma parada mais descontraída, sabe? Um negócio não tão, sabe, quadradão. Vai ser um bagulho mais legal, mais divertido de assistir. O que é importante. O que é importante. Quer ver, ó? Pô, cara, só de ver essa imagem promocional aqui, eu não sei se ela é oficial, mas ela tá em tudo que é lugar. E foi o primeiro contato que eu tive sobre esse novo filme. Mas só de ter essa ideia aqui, mesmo que seja uma concept art, tanto faz, um fan-made que nem estão falando, isso aqui já passa muito do que provavelmente vai vir aí, tá ligado? E eu espero que aconteça, pô. Eu espero que aconteça. Quem me segue no YouTube talvez não saiba muito disso, mas quem me seguindo no TikTok já deve saber já que eu consumia muito quadrinho. Dei uma paradinha, mas grande fã do universo Marvel e DC. Agora, considerando isso que eu acabei de falar, por que esse título? Se eu sou fã do personagem, por que consertá-lo? Verdade, por Então, quê? eu diria que o Super-Homem é um dos personagens de quadrinhos mais difícil de escrever certinho. Na verdade, eu diria que 90% das coisas do Superman que eu consumi foram Superman meio bostinha, meio que não da maneira que eu gosto de consumi-lo. Eu converso muito sobre isso com meu amigo Guzmão, outro fã de Superman. Segue ele em alguma rede, ele faz conteúdo relacionado a livros e a quadrinhos. Só que o Superman é simplesmente um personagem difícil de se acertar, e esse vídeo vai ser muito mais o porquê eu acho isso. Por E quê? como eu acho que Minhas Aventuras de Superman consegue entregar tudo que eu gostaria desse personagem. Ok, vamos por partes. Personagens de quadrinhos de super-heróis sofrem de um certo paradoxo. Porque são personagens que nunca vão deixar de existir. Nunca é muito tempo, eu sei. Só que são alguns personagens que já estão com quase 100 anos de idade. E ainda tem histórias novas sendo lançadas, tipo, todo mês. E não histórias, entre aspas, bobinhas. Histórias mesmo, com desenvolvimento e arcos e todo um universo ao redor do personagem. Com isso, personagens de quadrinhos de super-herói têm que simultaneamente se manter a exata mesma coisa e se revitalizar. Porque os tempos mudaram, só que a essência do personagem tem que ser a mesma. Junto O que é foda, disso né? tem a terceira
E é por isso que tem muito quadrinho hoje em dia que é uma merda. questão que, por mais que o tempo Não só agora, né? Com o passar do tempo. passe mais devagar no universo Marvel e no universo DC, ele ainda assim passa, então os personagens vão ficar mais velhos. Vamos dar uma olhada no Homem-Aranha, por exemplo. O Peter Parker lá dos anos 60, quando ele era um adolescente no colégio, é bem diferente do Peter Parker atualmente, Que o pessoal fala que é uma que tem merda. 30 e poucos anos. Por sua vez, esses dois são diferentes do Peter Parker do universo Ultimate / universo Millennium, quando ele era um adolescente de novo, porém os quadrinhos foram lançados nos anos 2000. E da exata mesma maneira, aquele Peter Parker é diferente do Miles Morales, Papo que reto. seria o Homem-Aranha que melhor representa a geração jovem atual. Três Isso é verdade. personagens que foram escritos em épocas bem diferentes, e são personagens diferentes em geral por serem personagens diferentes em geral, mas a essência dos personagens é a mesma. A ideia do Homem-Aranha é ser só um cara. A sua maior força é um senso de dever muito alto. Então ele vai proteger a população, mesmo que em pequena escala, por isso ele é o amigão da vizinhança. Bom. Só que ser o Homem-Aranha Eu quero ver como o MCU vai lidar com isso, né? Porque o MCU apresentou o Homem-Aranha em contextos muito grandiosos, né? Guerra Civil, luta contra o Thanos, tudo muito uau. E aí eles precisaram fazer aquele terceiro filme pra poder pegar o Homem-Aranha e falar, mano, teu lugar não é ali, volta pra porra da vizinhança, né? Então teve que fazer um reset, um literal reset no Homem-Aranha, né? Então eu quero ver como é que eles vão lidar com isso, mano. Pra não parecer um bagulho, tipo, muito artificial, saca? Do tipo, pô, a gente tava vendo o cara lutar com Thanos, agora ele tá, sei lá, mano, apanhando pra um drone. A gente viu isso, né? não é fácil, afinal, como eu falei, ele é só um cara. Então ele sofre muito com isso, com tentar fazer a vida dele funcionar nesses dois lados diferentes, apanhar bastante da vida pessoal, mas ainda assim sempre se levantar. E tudo isso continuando a ser o Homem-Aranha, não importando o quão difícil seja, o quão cansativo e frustrante seja. Três personagens diferentes, com estilos de escrita diferentes e personalidades diferentes que casam com cada época que foi lançado, porém a ideia básica do personagem se mantém. A essência dele é a mesma. A essência de um personagem de quadrinhos pode mudar por completo quando ele passar por um grande arco, como é o caso do Ciclope, que começou a ter um puta arco desde os anos 70 e 80 e agora é completamente diferente de como ele era originalmente. Fala Um dos dele! meus favoritos de quadrinhos, mas ele meio que é exceção. A maioria dos personagens não fez isso. Eles tentaram manter a ideia básica. Até certo ponto, é claro. E uma outra questão de quadrinhos importante de manter em mente é como funcionam suas lutas e o nível de poder de seus personagens. Meus queridos Power Scalers aí dos comentários. Lá vem os Power Scalers. Eu odeio Eu eles. odeio todos vocês. Tamo junto, Daniel Fernandes! Mentira, só Power Scaling não é minha vibe nem de longe. E eu acho um rolê muito estranho fazer Power Scaling com quadrinhos ao mesmo tempo que eu entendo por que é usado dessa maneira. Em quadrinho deve ser uma Quadrinhos é loucura. uma mídia muito exagerada em nível de poder. Mesmo se você for um herói nível rua, você tá tipo no ápice da capacidade humana, ou sei lá. A grande questão é que luta e combate não tem tanto foco e tanto ênfase assim em quadrinhos. Geralmente, em 20 páginas tem uma ou duas páginas de porrada. E às vezes é só uma splash art mesmo, dos dois personagens socando e aí acabou a luta. Ou a luta é 90% diálogo, caso ela dure um pouquinho mais. Quadrinho meio que funciona assim. Vou dar o exemplo de duas lutas longas que eu gosto muito em quadrinhos, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como funcionam essas lutas mais extensas. A primeira que eu vou falar é de Sodomiat contra Superboy Prime durante a Guerra dos Anéis. Essa deve ter sido uma das coisas mais néticas que já foi na minha vida. Que é basicamente um Dragon Ball. Tá rolando uma guerra e esses dois são os personagens mais fortes de cada um dos lados. Fala Eles deles! solariam o exército oponente inteiro. Só que em vez disso, os dois foram num X1. E a luta é, como eu falei, um puta Dragon Ball. Galera voando, se tacando em prédio, destruindo parte da cidade. É intenso e é extenso e é muito legal. Só que sempre que você vira a página, você não tá mais no combate. Você tá vendo a backstory do Sodomiat. E por que isso? Porque você vê ele perdendo. Ele tá vendo a vida dele passando diante dos olhos. Uma das últimas falas dele é: tudo isso levou até aqui. É aqui que eu morro. E aí vemos o Superboy Prime segurando o corpo do Sodomiat. Ele tá morreu. vivo, não se preocupe, Não, mas ele morreu. nunca mais fez nada muito importante na história de Lanterna Verde. Morreu. Esse combate não foi só um combate pra ser chamativo e espetáculo visual. Era um combate que mostrava duas pessoas extremamente poderosas e o lado, entre aspas, humano de uma delas. Como mesmo com esse nível de poder insano, eles ainda são pessoas. Pelo menos um deles é. O Prime tem desenvolvimento em outros lugares, mas enfim. Essas lutas mais extensas em quadrinhos servem exclusivamente pra contar uma história. Claro que luta em geral em mídia serve pra contar uma história. Só que em quadrinhos esse é o ponto. Só que em mangá é um pouco diferente, né? Um mangá tem tudo uma ideia ali de choque de ideias, de ideologias, etc. E tal. Em geral, não importa o quão legal seja a luta, o ponto é mais o peso emocional e mental que está dando nos personagens.
Exato. também, é claro. Geralmente, cenas onde os personagens usam os poderes em quadrinhos são esses combates meio que de um quadro só, não um combate mais centrado e direto, ou são os famosos fake, quando um personagem faz uma coisa muito, muito absurda e grandiosa. E as pessoas usam isso pra power scale. E isso me leva a dois problemas do Superman que eu quero falar um pouquinho aqui. Qual que é a característica principal do Superman? Ele é, como o nome Superman ficou fraco. diz, um super-homem. Além do super-homem de poderes, ele tem poderes que deixam ele super. Ele é um super-homem porque ele é a melhor versão que uma pessoa poderia ser. O super-homem é simplesmente uma pessoa boa. Uma pessoa Ele é o Mitch. boa e ponto final. Um exemplo de ser humano a ser seguido. E sim, ele é um ser humano, por mais que ele não tenha nascido na Terra. Isso é parte da ideia dele. Ele é super em questão de poderes por não nascer na Terra, mas ele é super em questão de ser um exemplo de pessoa a ser seguido por estar na Terra. Ele é a melhor pessoa que você vai conhecer na sua vida. Isso cria alguns problemas. Olhando pro lado dos poderes, ele É por isso que o super-homem lá do... Lembrei. O super-homem do Snyder, né? Eu pensei que o super-homem do Snyder é uma merda. Ele é tão forte, tão poderoso que ele consegue fazer tudo. Ele tem todos os poderes possíveis. Mentira, não tem, mas ele tem muito. Então ele tem alguns feitos tão absurdos que as pessoas ficam tipo, cara, qual que é a graça? Não tem tensão nas lutas dele, considerando a quantidade de coisa absurda que ele consegue fazer. E por causa disso também, ele não consegue ter lutas muito pessoais. Pois ele é um personagem sim. As lutas pessoais dele são: alguém vem pra Terra pra destruir a cidade, ele vai Eu lembro que no desenho da Liga da Justiça tinha uns porradeiros com o super-homem que era loucura. proteger a cidade e ele talvez morra ou apanhe bastante no processo. Esses geralmente são os conflitos mais extensos dele. Porque qualquer coisa muito diferente disso talvez saia um pouco do personagem. Porque ele é super. E a gente vai pro lado dele ser bom, e eu vejo muita gente criticando o fato de que ele é tão bom que ele não tem exatamente complexidade. Eu discordo desse pensamento. Pra mim, isso só significa que o Superman principal do universo principal não cai pro mal ou cai algum arco um pouquinho mais dark, que geralmente é o caso da maioria dos personagens. Não tô dizendo que nunca aconteceu nada do tipo, pode ter acontecido, eu não lembro. Só que coisas na vibe de Injustice não é canônico, né, viado? Aquilo não faz nenhum sentido pro personagem Superman se você olhar pro personagem Superman do universo principal da maneira que a gente conhece ele. Se Lois Lane e Metrópolis explodirem, ele não vai surtar não, cara. Ele não é esse tipo de pessoa, não. Ele não quebra tão, entre aspas, facilmente assim. Porque ele é bom. Ele não se corrompe assim. O meu pessoal grande problema com Superman, quando entra nessa questão da personalidade dele, é que não conseguem escrever... O Cebolinha tem uma curva de desenvolvimento muito melhor que o Superman. Papo leto, mano. Papo leto. muito bem essa bondade sem transformar ela em um paternalismo. Tem aquele painel bem famoso onde ele tá olhando pra Terra e fala: eu tenho tanto orgulho de você. Muita gente gosta desse painel, eu só olho com uma cara de orgulho de quê, viado? Você não tá acima. O ponto do Superman é que ele não tá acima. Ele é a gente. Ele é a melhor forma de um ser humano possível. Claro que isso é algo um pouco vago e até um pouquinho, entre aspas, infantil, porque a humanidade é complexa, mas ainda assim, essa é a ideia do personagem. Reto. Ele é um de nós, só que ele é o mais bonzinho e puro possível. Esse aspecto messiânico que colocam às vezes é só muito estranho. Eu sei que Snyder adorava isso, colocava muita referência a Jesus Cristo porque sim. Isso até é um aspecto, mas não é tão grande assim quanto tem sido nos últimos anos e tira muito a graça do personagem. Assim como o pensamento Sim, tem um Superman comunista, né? O Entre a Foice e o Martelo. de alguns escritores que botam ele como um escoteiro. Essa bondade toda igual ele é lambedor de bottle, sei lá. Sendo que não é isso, mas acabou sendo isso. Pelo menos pra alguns escritores. E aí colocam isso nem mesmo como uma coisa negativa. Superman é cafona, é pra ser um tipo de história bem cafoninha mesmo. Só que isso não significa que ele concordaria com certas coisas que os autores acham que ele concordaria. Ele poderia concordar no passado, mas como eu disse, os tempos mudaram, os tempos evoluíram. Então eu escrevi ele da mesma maneira estranha. E é por isso que eu acho que o Superman de Minhas Aventuras com o Superman funciona tão bem. Em questão dos poderes, rapidinho, um dos meus elementos favoritos de Superman é o conceito da morte do pai dele. Em particular nas versões onde ele morre de um ataque cardíaco. Porque isso é uma lição direta pro Superman de que ele não consegue salvar todo mundo. E não é nem por ele não ser super o suficiente pra isso, é porque é meio impossível. Não importa o quanto ele queira, sempre vai ter alguma coisinha ruim no mundo. Ele só vai fazer o melhor que ele pode. Só que isso não faz com que gente não morra. Sempre vai morrer gente. Por isso que eu prefiro as cenas de tensão do Superman quando ele tá tendo que lidar com a cidade. O problema não é ele apanhar, o problema é a galera em volta dele morrer e o que isso faz com a mente dele. Não na ideia de ele quebrar e virar lutador do mal, sei lá, mas sim o efeito psicológico que isso dá pra alguém que tecnicamente deveria poder salvar todo mundo, mas isso é
Caralho, mó estudo, tá? Também na testa esse filho da puta, mané. Se ele bota uma publi ali na testa, um outdoor, caralho, ganhava uma grana. Possível. Só que não foi essa exatamente a direção que seguiram com esse Superman nessa série animada. Por mais que essa Calvo mesmo. realmente seja a atenção que colocam em outras obras boas do Superman. Não, eles optaram por colocar um Clark jovem. Um Clark que não conhece seus poderes direito ainda. Um Clark que apanha meio que de todo mundo, justamente por sua falta de experiência. Só que não é num nível de Henry Cavill, onde a metrópolis inteira meio que explode e ele dá um beijo na Lois Lane no final. Não taquem pedras em mim, fãs de Snyder. Eu ainda gosto daquele... Quer dizer, não taquem pedras ainda. Vou fazer outro vídeo xingando o Snyder um dia, não se preocupe. Não, ele ainda se foca muito mais em redirecionar a dor que ele sente pra si próprio. Só que ele sente dor, essa é a questão. Tipo, ainda é o Superman dos quadrinhos. Ainda tem a essência dele e a ideia dele. Só que agora a questão das lutas é só que ele não sabe ainda o que fazer. Então ele próprio apanha pra que ninguém mais se machuque. Fala dele! Isso é uma visão muito legal do personagem. O que leva pra uma cena que eu achei muito legal. Spoiler, vai ter spoiler, Que é hein? quando ele protege a Lois de um tiro. Aí ela fala pra ele, eu não sabia que você era imune a balas. E ele responde, eu também não. Isso é lindo e maravilhoso e sim, ele não entende os próprios poderes, mas os poderes dele não estão tão diretamente conectados com sua índole quanto a vibe de um Superman paternalista passa. Ele é só um brother protegendo as pessoas. Fala É dele. muito legal. E isso entra em como colocar o personagem. Ele é bom, simples assim. Ele é um É muito a casca? Sim. Bingo! Ele é o Guts. Bingo! E ela é a casca, né? Bingo! cara bom. Ele só é gente boa pra caralho. Tem uma cena em quadrinhos que fica bastante na minha cabeça quando eu penso no Clark. Eu não vou lembrar qual quadrinho exatamente, desculpa. Mas é uma cena onde ele escuta com sua super audição a galera do trabalho dele falando mal dele pelas costas. E ele fica muito triste. Tipo, pô, ele fala com essa galera todo dia, são amigos dele. Pelo menos deveriam ser. E falam mal dele assim de graça. E ele fica real tristinho. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele tem sua própria vida, Ser humano! suas próprias questões. Só não é uma sofrência atrás da outra que nem o Homem-Aranha. Mas ele ainda é uma pessoa. Ele consegue Papo equilibrar os dois lados da vida dele muito melhor que muito herói por aí. Mas ele ainda tem esses dois lados. E nessa série a gente vê esses dois lados meio que intrapolando um pouquinho. Ele é o Superman porque ele gosta de fazer o bem. E ele acha que é o certo a fazer. E as reportagens que ele faz acabam indo nessa direção também. Tem uma sessão inteira onde tenta lidar com os problemas da cidade como um repórter. A vibe dele é que ele é uma boa pessoa, além de ser um super-herói. E como deveria ser, é um bocado inspirador. E eu acho que também ajuda muito nisso é a atmosfera, tom e estilo. Achamos ele. Achamos ele. Ele tava aqui. Ele pode até correr. Ele corre da gente, ele foge, mas a gente acha ele sempre. A gente sempre acha ele. Estilo em geral dessa série. Porque ela é bobinha. Ela é toda boba e cômica e o estilo visual é tipo fofo. No fim das contas, eu tô gostando muito dessa série pela série em si. Só que eu acho que o que fizeram com o personagem do Superman é muito, muito, muito legal. Seria legal se o Superman do DCU, né? Que é o novo universo cinematográfico da DC, fosse uma vibe assim, né? Mas acho difícil. Especialmente pra apresentar pra um Mas eu espero que sim. público novo. Um público que, por exemplo, não foi muito atrás dessas histórias de Superman que eu falo ser boas. E um público que também não cresceu com, por exemplo, o Eu cresci com isso aí, ó. Superman de Fake Nerd! Liga da Justiça Sem Limite. Caralho, o Flash, ele tá todo travado aqui, é tudo bugado. Olha a cara dele, mano. Ou até mesmo a própria animação do Superman, que era muito boa. Pra um público novo, isso é uma forma muito legal de apresentar o personagem. Gostei Papo muito reto. e vou continuar assistindo. Mas o que vocês acharam dessa série? Achou que fez Não vi ainda, mas tu, Daniel Fernandes, tu me convenceu a assistir. Vou assistir. bem o Superman? Deixa aí nesse comentário. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Adorei! Adorei! E adorei! Bom vídeo, tá? No dia que o Daniel Fernandes fizer um vídeo ruim, acabou o mundo.